Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Muito obrigado por se inscrever no canal A Voz do Atalaia, obrigado por ter compartilhado as mensagens deste canal. Você que ainda não se inscreveu é convidado a se inscrever hoje no canal A Voz do Atalaia. Acredito que o canal A Voz do Atalaia é um dos menores canais do YouTube. Mas propus em meu coração falar apenas a palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas propus falar apenas do Senhor Jesus Cristo neste canal. O Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quero falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vinda neste mundo, sobre o seu compromisso, a sua missão. Vemos pela palavra de Deus que Deus criou o primeiro casal perfeito, mas eles vacilaram, pecaram. Por causa do vacilo de Adão, o pecado entrou no mundo. O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem não tem dignidade só. O homem não tem dignidade particular, nem merecimento para se religar sozinho com Deus. Por isso, então, Deus enviou Jesus Cristo para religar o ser humano novamente. O único elo de religação com Deus é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, fora dos ensinamentos de Jesus, tudo é falso. Jesus Cristo advertiu seus discípulos ali no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Ali está escrito: meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas lá no cabeçalho desta palavra está escrito lá: eu sou a videira verdadeira. Se Jesus Cristo disse que ele é a videira verdadeira, é porque já existia e existe videiras falsas, aonde muitos seres humanos depositam a sua fé e a sua confiança em outros tipos de videiras. Veja, Maomé, uma videira falsa; Allan Kardec, uma videira falsa; Buda, outra videira falsa. E o mundo está cheio de videiras falsas, cheio de religiões e dogmas falsos. E você já notou uma coisa, que em todas as religiões tem os seus seguidores? É igual na internet. Tem seguidor para tudo, para todos os gostos. Mas o conselho da palavra de Deus é que possamos ser seguidor de um ser humano chamado Jesus Cristo, que passou por este mundo. E ele passou por esse mundo com vários objetivos: vencer o pecado na carne, vencer a lei no lugar dos judeus, vencer o mundo, vencer os demônios. E ele venceu. Ele não foi muito bem-vindo, foi perseguido e morto, porque não foi compreendido. Mas já estava na profecia, isso era para se cumprir. Depois que ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ser humano precisa disso, o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira e a vida.
Jesus Cristo é tudo isso para nós. Quem aceitou a Jesus Cristo de coração não é enganado por dogmas, por religiosidade, por preceitos religiosos. Porque, pasmem vocês, a maioria dos seres humanos hoje, que estão sobre toda a face da Terra, segundo as estatísticas, mais de 8 bilhões de seres humanos. E a maioria deles tem os seus deuses em particular. Jesus Cristo disse: Eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for pesquisar a morte dos grandes líderes das religiões que passou por este mundo, as ossadas deles estão lá nos seus túmulos. Mas se você for pesquisar sobre a ossada de Jesus Cristo, você não encontra. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para toda a eternidade. E ele disse, antes de ir para os céus, ele disse, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele está convosco e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele disse isso para os discípulos. Os discípulos ficaram sós por um tempo. Jesus precisou ir embora. E os discípulos ficaram sós, sem consolo, tristes, abatidos. Mas Jesus Cristo disse para eles, se apresentou no meio deles e disse, Pai seja convosco. E conversou com eles, consolando. Mas chegou o dia do Senhor Jesus se despedir. E quando o Senhor se despediu, eles ficaram tristes, para baixo, abatidos. Mas Jesus Cristo, 10 dias depois, cumpriu a promessa que tinha dito para eles. Jesus voltou para eles através do Espírito Santo. E eles foram encorajados novamente, ao ponto de cada um deles morrer como mártires, confessando a Jesus Cristo até a morte, dando assim a validade, tudo aquilo, todas as palavras que o Senhor Jesus tinha dito para eles. E hoje cremos pela Bíblia Sagrada, através da unção do Espírito Santo, cremos que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador. Cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E ela não tem apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sobre toda a criatura humana, está sobre toda a criação. Você já notou uma coisa? Se estamos na obediência, estamos debaixo da palavra. Se estamos em desobediência, estamos também debaixo da palavra, porque a palavra de Deus é soberana. Antes de eu e você nascer, Deus já tinha em sua presciência o conhecimento sobre a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele disse ali, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17. Jesus Cristo, na sua oração, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como deste poder ao teu Filho sobre toda a carne. E Deus deu a Jesus Cristo o poder sobre toda a carne.
para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Todos aqueles que estão em Cristo hoje, foi Deus que, de uma forma poderosa, milagrosa, nos encaminhou a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é de Deus a propiciação entre o ser humano e Deus, porque o ser humano por si não tem dignidade nenhuma. Pode ser o mais amoroso, pode ser o mais caridoso deste mundo, não tem a dignidade própria para ser salvo. Não, todos nós, seres humanos, independente de religiões, crédulos, dogmas, todos nós, seres humanos, somos carentes e dependentes de Deus, da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus para com o ser humano é Jesus Cristo. Somente Jesus é o elo de religação do ser humano perdido com Deus. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho. Por isso é que se faz necessário o ser humano reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque se o ser humano não passar por esse crivo, não passar por este protocolo espiritual, ele não pode se salvar. A sua riqueza não poderá te salvar, a sua popularidade não poderá te salvar. Todos os seres humanos precisam vir para Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus Cristo veio a este mundo há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás. Ele não veio para morrer como um herói. Não. Ele não veio para ser apenas mais um na história da humanidade. Não, ele veio com objetivos. E vários objetivos. E o maior dos objetivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo nasceu de uma mulher foi para resgatar o ser humano que estava indo para o abismo. Se não fosse por Jesus, até os seres humanos mais dignos que passou por este mundo estavam perdidos. E quais são esses? Adão, Moisés, Josué, Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, Isaías, todos os santos profetas. Em outras palavras, todos os homens santos que passou por esta terra estariam perdidos. Mas Jesus Cristo veio para lutar com o valente Satanás e tirar das mãos do valente a chave. Porque no momento em que Satanás conseguiu fazer o primeiro casal pecar, eles, sem saberem, deram a legalidade do mundo e das vidas humanas para Satanás. Por isso o mundo jaz no maligno, por isso os seres humanos estão mais debaixo da desobediência do que da obediência. É necessário a pregação do Evangelho, simples e pura. A pregação que esclarece que Jesus Cristo veio para salvar o ser humano. E o ser humano que ouve a pregação do Evangelho, o dever dele é acreditar ou não, aceitar ou não. Mas para todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e crê na pregação e aceitam a Jesus de todo o coração, são resgatados das trevas para a luz.
das mãos do diabo para as mãos do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O mundo ainda está debaixo de treva, debaixo da desobediência, mas o dia está para chegar em que Jesus Cristo assumirá os governos deste mundo. E Jesus Cristo, melhor do que ninguém, saberá julgar com equidade, com justiça, e se aplacará o seu juízo sobre a face da terra. Mas a Bíblia é clara quando diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. É isso, meus irmãos, que traz a nós alegria, satisfação em servir ao Senhor Jesus Cristo. Não somos perfeitos ainda, mas aquele que é perfeito vai nos aperfeiçoar. E aquele que é perfeito é o Espírito Santo de Deus. Eu quero parar por aqui. Que Deus os abençoe. Graça e paz seja de maneira abundante sobre todos vocês.